Então, meninas, continuando, né, o estudo do livro O Poder para Mudar Sua Vida, nós já vimos que o poder de Deus para a ressurreição de Jesus é o mesmo poder para operar mudanças em nós. Já vimos a nossa contribuição e a contribuição de Deus para essas mudanças, e estamos estudando os frutos do Espírito, né? Já vimos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, e hoje nós vamos falar sobre a bondade. Qual o significado da palavra bom? No dicionário, nós encontramos diferentes empregos para a palavra bom. E as palavras grega e hebraica, traduzidas por bom e bondade, utilizadas na Bíblia, também são variadas e cheias de significado. A palavra bom é muito utilizada e de muitas maneiras. Falamos de boa comida, bom tempo, bom trabalho, dizemos bom dia. E uma das frases que nós ouvimos muito é vida boa. Mas o que significa ter uma vida boa? Para algumas pessoas, ter uma vida boa significa ter uma boa aparência. Essas pessoas dão muito valor à beleza, fazem bronzeamento artificial, lipoaspiração, combinam roupas, né, para ficarem bonitas. Só que não existe um padrão universal de beleza. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Ou seja, boa aparência significa coisas diferentes para cada pessoa, né? Outras pessoas já acham que ter uma vida boa significa sentir-se bem. Buscam o prazer a todo custo e o estilo de vida delas é o seguinte: se eu me sinto bem, eu faço. Já outras pessoas pensam que ter uma vida boa significa possuir bens. Elas vivem comprando coisas e o objetivo da vida delas é ganhar dinheiro para comprar mais bens. Só que a Bíblia nos apresenta um quadro muito diferente de vida boa. Em sua palavra, Deus diz que ter uma vida boa não é ter boa aparência, não é sentir-se bem e nem possuir bens. Deus diz que a vida boa é a vida cheia de bondade. Mas o que é bondade? Bondade é ser bom e fazer o bem. Em Gênesis, capítulo 1, temos, né, o registro da criação do universo. E Deus, quando vê a criação, ele diz que ficou bom. Por quê? Porque ela cumpriu o propósito para o qual ela foi criada. Bondade significa cumprir um propósito, significa ser o que Deus queria que fosse. Deus nos criou com um propósito, né? E quando vivemos da maneira como Deus planejou para nós, sentimos-nos bem e a nossa vida se torna significativa. Mas para qual propósito Deus nos criou? Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não somos salvas por meio de boas obras, nós somos salvas para as boas obras. Nós somos salvas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas quando cremos nesse sacrifício, aceitamos Jesus na nossa vida, como consequência, nós faremos boas obras. Ou pelo menos é isso que se espera do cristão, não é? Então, o estilo de vida do cristão deve ser um estilo de vida de bondade. E por que nós devemos ser bons? Porque é o propósito para o qual Deus nos criou, né? Só que nós não somos naturalmente bons. Todos nascemos com uma inclinação para o egoísmo. Isaías 53:6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada uma de nós quer fazer a sua própria vontade, quer seguir o seu próprio caminho. Marcos 10:18 diz: respondeu-lhe Jesus, falando ao jovem rico: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Apenas Deus é bom por natureza. Em Romanos 3:23, nós lemos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
O homem não é naturalmente bom. Os fatos históricos também nos mostram isso. Apesar de nós sermos uma geração civilizada e sofisticada, continuamos a ter guerras, violência, crimes, preconceito. Por quê? Porque continuamos, de uma maneira egoísta, a fazer a nossa própria vontade. Outra comprovação de que o homem não é naturalmente bom, nós, mães, podemos observar nos nossos filhos. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a mentir. Isso acontece naturalmente, né? Nós não precisamos ensinar nossos filhos a serem egoístas. Todos temos uma tendência inata de fazer o mal. Ou seja, né, nós já nascemos com uma tendência para o mal. A Bíblia diz isso, a história comprova, e nós, como os pais, né, nós também observamos que é assim. Jeremias 13, 23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Paulo, em Romanos 7, 18 e 19, ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele continua fazendo. Nós também somos assim, né? E nós também temos que ter o cuidado para não fazermos comparações do tipo, bem, talvez eu não seja como eu deveria ser, mas sou melhor do que a fulana. Só que o nosso padrão, o nosso modelo deve ser Jesus Cristo e não a fulana, né? Temos de nos avaliar pelo padrão divino perfeito de bondade que é Jesus Cristo. Quando o fazemos, percebemos a verdade de que ninguém é perfeitamente bom, certo? E a nossa bondade também é um dom de Deus. Nós não podemos nos esforçar para ganhá-la, não podemos conquistá-la por nossos méritos, nós não merecemos. Ela é resultado da obra salvadora de Jesus Cristo. A Bíblia chama isso de justificação, que significa, Deus diz que você está salvo por causa do que Jesus fez por você. Jesus é que nos justifica. Então, quando nós cremos em Cristo, Deus nos dá uma nova natureza, um novo começo. Deus nos dá o desejo de fazer o bem e também o poder para fazê-lo. Em Filipenses 2,13, nós lemos: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus resolveu o problema da nossa antiga natureza egoísta, dando-nos uma nova natureza semelhante a Cristo. Agora, nós precisamos cooperar e nos esforçar para que a bondade de Deus nos complete. Então, vão aí 5 sugestões para isso. A primeira sugestão é: domine a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, memorize-a. Preencha a sua vida e a sua mente com ela. Porque, olha, nós temos apenas 2 fontes pelas quais podemos desenvolver nossos valores: o mundo ou a palavra de Deus. E a escolha é nossa. O autor do livro, né, o Rick Warren, ele disse que uma vez ele ganhou uma Bíblia com a seguinte dedicatória: este livro vai mantê-lo afastado do pecado, ou o pecado vai mantê-lo afastado deste livro. Segundo a Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se queremos fazer o bem, precisamos dominar a Bíblia, precisamos preencher nossa vida com ela. É a Bíblia que nos ensina a discernir o certo do errado. Precisamos usá-la, porque uma Bíblia na mão vale mais do que 2 na prateleira. Eu gostei dessa citação, viu? Uma Bíblia na mão vale mais do que 2 na prateleira. Mas talvez você esteja pensando: mas eu não compreendo a Bíblia. Então, a sugestão do Rick Warren
é para que a gente compre uma Bíblia numa versão moderna, uma boa Bíblia de estudo, certo? E eu tenho uma sugestão também, que foi bom para mim, é ouvir mensagens e pregações em livros da Bíblia. Em 2008, eu e meu marido fizemos um curso com o pastor Jairo Cáceres, eu não sei se alguma de vocês conhece, da Igreja Batista Pedras Vivas. E quando nós estávamos lá fazendo o curso, nós descobrimos que o pastor Jairo, ele pregava, né, tinha mensagens em séries, assim, em livros, né? Tanto que a gente, olha, comprou só um pouquinho assim, olha, né, em livros de Reis, Jó, Tito, Oséias, Judas, diversos livros, né? E nos ajudou muito porque ele dá todo o contexto da época, o porquê que o autor usou aquelas palavras. Então, assim, nos ajudou muito a compreender a Bíblia. Foi muito bom. E hoje com a internet também, né, nós temos tantas mensagens assim, né, de homens de Deus, né, que ensinam muito também, isso nos ajuda muito. Eu, nesses últimos 2 meses também, eu ouvi mensagens do pastor Denis Araújo, que está na Igreja Batista Redenção em Macaé. Quem quiser, né, procurar no YouTube, é RED, R-E-D, né, RED Macaé. Ele pregou os últimos 2 meses uma série chamada Limites, em que ele fala sobre os 10 mandamentos, mas uma abordagem assim, olha, que eu nunca tinha ouvido antes. Nossa, e fala muito ao coração da gente, a gente aprende muito. Então, assim, maneiras de como, né, entender, compreender melhor a Bíblia, a gente tem, né? Assim, é claro, não vamos deixar de lê-la, vamos ler a Bíblia e acompanhando essas séries, essas mensagens, né, essas que podem nos ajudar a entendê-la também, né? Tem um escritor norte-americano, Mark Twain, não sei assim, exatamente se eu falei o nome correto, mas ele disse uma vez que não é o que ele não compreende na Bíblia que o preocupa, mas o que ele compreende, certo? A segunda sugestão para fazermos o bem é aprender a controlar nossos pensamentos. O pecado sempre começa na mente. Satanás, ele planta ideias, tentações na nossa cabeça. E se nós alimentarmos essas tentações na nossa mente, elas se tornarão concretas na nossa vida, né? Muitas pessoas são bastante descuidadas com o que permitem entrar na sua mente, com o que assistem na televisão, na internet, etc., né? E essas pessoas acham que isso não vai nada influenciá-la, né? O que elas estão vendo. Mas vejam o que diz Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E o versículo seguinte, na Bíblia Viva, diz: mas se o seu olho estiver coberto de maus pensamentos e maus desejos, você está em profunda escuridão espiritual. Então, ao sermos bombardeadas pelo lixo da televisão, nós temos a opção de mudar de canal ou mesmo de desligar a televisão e até gastar um tempo com a palavra de Deus, não é? Porque se queremos fazer o bem, precisamos pensar nas coisas boas, positivas e edificantes, em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro e de boa fama. Filipenses 4:8. Se queremos fazer o bem, nós precisamos ser mais cuidadosas com as coisas às quais nós dedicamos a nossa atenção, certo? E a terceira sugestão para aprender a fazer o bem é desenvolver convicções. Há uma diferença entre opinião e convicção. Opinião é algo que você sustenta e convicção é algo que sustenta você. Paulo diz em Romanos 12:9. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Devemos odiar o que é mal. Por quê? Por causa do efeito que o mal faz às pessoas. O mal machuca, ele destrói. Quando olhamos para Jesus, percebemos que bondade significa defender o que é certo e opor-se ao que é errado. Jesus, ele odiava o pecado, mas ele amava os pecadores. Nós temos a tendência de fazer o contrário,
nós odiamos os pecadores e amamos o pecado, mas Deus quer que tenhamos compaixão pelas pessoas e convicção contra o pecado, convicção contra coisas como maus tratos de criança, aborto, pornografia e corrupção. E quando defendermos essas nossas convicções, com certeza nós vamos encontrar oposição e não seremos benquistas por todos, né? Por todos que convivem conosco. Pessoas discordarão de nós. Então, e quando isso acontecer, vamos lembrar do que diz Pedro, em 1 Pedro 2, 19 e 20. É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. A Bíblia também diz em 2 Timóteo 3:3 que nos últimos dias haverá pessoas que vão odiar o bem. Mas lembrem-se de que Jesus Cristo levou uma vida perfeita, mas ele foi criticado, zombado, mal entendido e, por fim, morto em uma cruz. A quarta sugestão para aprender a fazer o bem é: tenha a coragem de ser diferente. A nossa sociedade coloca muitas pressões sobre nós, para que nós nos conformemos com ela, né? Nós temos de concordar para ter sucesso, mas às vezes bondade significa ser diferente, é estar disposto, né, ou disposta a ser única. Como diz 3 João 11, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. E 1 Pedro 3:11, afaste-se do mal e faça o bem. Então, nós devemos promover o que é positivo e bom, né? E, por último, a quinta sugestão para fazermos o bem é: reúna-se com outros cristãos. Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Nossa comunhão com outros cristãos destina-se ao encorajamento, a ter uma vida boa em um mundo que é mau, né? Então, porque, olha, em uma guerra, os soldados, eles não vão sozinhos lutar contra a tropa inimiga, né? Eles vão em pelotões ou batalhões, porque eles sabem que eles precisam uns dos outros, né? Nós também precisamos de outros cristãos para lutarmos contra as forças espirituais do mal, né? E Deus, ele realmente nos protege do mal. E um dos meios mais poderosos que ele utiliza é a igreja, né? Então, é muito importante a gente se reunir como igreja, né? A gente se congregar, né? Então, vimos aí 5 sugestões para fazermos o bem: dominar a Bíblia, aprender a controlar os nossos pensamentos, ter convicções, ter coragem de ser diferente e reunir-se com outros cristãos para encontrar apoio e encorajamento. Então, gente, olha, fazer o bem nem sempre é fácil, mas há uma recompensa, que é o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? É isso, meninas. Muito bom, Isabel. Obrigada, viu? Anotei tudo. Depois eu vou assistir de novo. Deixa eu parar a gravação aqui, peraí.